Olá, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre um assunto e vou dar só uma pincelada nele, né? Sobre algo que é bem comum no meio cristão. O reino de Deus. O que é isso? Vamos ver a definição, tá? Segundo as definições que nós encontramos, o reino, o que ele é? É um governo real, estabelecido pelo Eterno, tá? Ele é chamado também, segundo essa definição, de reino do céu, tá? E eles dizem o seguinte, que o Eterno comissionou Yeshua como o rei do reino, e lhe deu mais autoridade do que outro qualquer ser humano poderia ter, tá? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: e como é que aparece esse conceito dentro da língua hebraica? Será que é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui? Vamos entender então como é que é isso em hebraico e como nós podemos fazer a aplicação dessa palavra aos versículos que aparecem nas escrituras falando sobre o assunto? Vamos lá então. Vamos começar com Mateus 3:2, que é um texto muito interessante, porque ele fala de Yohanan, o imersor, que você conhece ele como João Batista. Yohanan, o imersor, ele diz o seguinte, ele apareceu pregando na Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o poder soberano dos céus. Eu já estou usando a tradução da Brit Hadashah em hebraico, tá? Então, essa tradução que eu estou usando é a tradução direta do original. Então, a palavra que tem lá no hebraico é Malchut Hashamayim, ou seja, essa palavra mostra para a gente o seguinte, que Yeshua, a gente está falando de alguma coisa muito interessante, tá? É um poder soberano que vem dos céus para a terra. Então, o que João está dizendo? Que esse poder soberano está chegando. Aí, quando Yeshua faz a imersão dele, e ele então é comissionado pelo Eterno para começar a anunciar as boas novas, lá em Mateus 4:17, ele começa a anunciar a mesma coisa que Yohanan, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o poder soberano dos céus. Não na boca de Yohanan, agora na boca de Yeshua, dizendo o seguinte: o poder soberano dos céus chegou até vocês. E ele era o portador dessa reconexão entre céus e terra. E é interessante que esse poder soberano dos céus, ao contrário do que é dito no cristianismo, ele não é físico, ele é espiritual. E uma coisa interessante é que você vai perceber pelos versículos que eu vou ler para você agora, aqui em Mateus 4 e depois Mateus 5 e 6, eu vou ler alguns versículos que eu quero mostrar para você como isso acontece, tá? Como é essa invasão dos céus na terra, quebrando as cadeias inimigas, as cadeias do pecado, as cadeias das consequências do pecado e trazendo a presença do Eterno de volta dos céus para a terra. Olha só isso aqui. Mateus 4:23 diz assim: e percorria Yeshua toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Então perceba que uma das coisas que Yeshua fez como rabino era ensinar nas sinagogas e pregando as boas novas do poder soberano. Ele anunciava essas boas novas. O que é a boa nova? É uma notícia que traz alegria para alguém. E qual era a notícia que ele estava trazendo? O poder soberano de Hashem voltou para Israel. E o restante do versículo diz assim: e sarando todas as enfermidades e todas as moléstias entre o povo. O que significa? Os céus estão invadindo a terra e a evidência disso que está acontecendo, o Eterno volta a se manifestar na terra com milagres, é que as enfermidades e os males estão sendo sarados.
Ou seja, os milagres que não aconteciam há muito tempo, desde a era dos profetas, voltaram a acontecer em Israel. Por quê? Porque novamente os céus estavam liberando uma unção que agora estava reconectando o homem ao seu Criador através de Yeshua, e essa unção, como diz o profeta Isaías, está quebrando o jugo de enfermidade, jugo de moléstia, jugo de possessão demoníaca. Tudo isso estava caindo por terra agora. E olha só isso aqui, preste atenção. Yeshua agora, naquele famoso sermão da montanha, falando o seguinte, Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o poder soberano dos céus. Aí você vai perceber que Yeshua está falando de pessoas que são humildes, que espiritualmente são pessoas que são dedicadas a Ele, a sua palavra e as demais coisas. Dessas pessoas é o poder soberano dos céus. Por quê? Essas pessoas serão também canais para poderem fazer com que esse poder soberano flua. Porque alguém que é humilde, irmãos, ele carrega sobre si a presença do Eterno. O arrogante não. O arrogante, você pode perceber que ele precisa fazer força para agradar, força para convencer, e quando ele vai pregar, ele precisa de chavões para o povo começar a aplaudi-lo. Isso não é uma coisa natural. Yeshua nunca precisou disso, e os homens de Deus verdadeiros não precisam disso. Outra coisa, Mateus 5,10, para continuar, diz assim: bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o poder soberano dos céus. Olha só isso aqui, que coisa interessante. Todas as vezes que alguém é perseguido por estar fazendo a vontade do Eterno e essa pessoa morre, ele recebe como herança esse poder soberano dos céus. Daqui a pouco eu vou te mostrar versículos que falam isso diretamente. Mas agora eu quero te mostrar que as palavras de Yeshua estavam sendo entendidas, compreendidas por judeus num contexto original. E ele diz o seguinte, veja bem, eu estou falando de alguma coisa espiritual, de um lugar espiritual, tá? E esse poder soberano dos céus, ele vem dos céus, invade a terra, causa uma transformação, e a pessoa que está ligada a esse poder soberano, ela vai fazer um retorno para a eternidade. Olha o que eu vou mostrar para você agora. Mateus 5,19. De maneira que qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no poder soberano dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no poder soberano dos céus. Você percebe que não está falando de pessoas que estão nessa terra, que estão nesse mundo, está falando de pessoas que tiveram o seu trabalho aqui, alguns violaram os mandamentos, ensinaram que não tinham, que as pessoas não tinham que cumprir, foram salvos, ok? Só ficou a salvação. E ele vai ser chamado de pequeno, menor no poder soberano. Agora, quem vive as mitzvot, quem vive os mandamentos e ensina, segundo Yeshua está dizendo aqui, vai ser chamado de Gadol, de grande, no poder soberano dos céus. Por quê? Porque essa pessoa vai ter andado em conformidade com a palavra. Ela aqui já vai estar reconectando esse poder soberano com a terra e com as pessoas ao redor. E você perceba que a obediência aos mandamentos é uma dessas fontes de reconexão. Porque se a pessoa cumpre mandamento e ensina a cumprir mandamento, ela vai ser grande lá. Isso significa que aqui ela está fazendo algo que está mantendo a sua conexão de uma forma muito intensa com os céus. Outra coisa, tá?
Quando Yeshua ensinou-nos a orar, tem uma oração que era conhecida como Pai Nosso. Essa oração chega no momento que ele diz assim: venha o teu poder soberano, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, se é para o poder soberano vir, ele vem de algum lugar. Se está se orando ao Pai, significa que esse poder soberano vem na vida da pessoa que está orando, porque eu, você, nós estamos fazendo essa oração, então nós estamos pedindo que venha o teu poder soberano a nós e que seja feita, estabelecida a tua vontade, assim aqui na terra como já ela é nos céus. Então, olha só que coisa interessante, esse poder soberano, ele vem sobre as nossas vidas, ele não tem endereço, ele não tem sede, ele não tem diretor regional, mas ele tem alguém que controla, alguém que administra isso desde a eternidade para a terra. Olha só que coisa tremenda é essa. Continuando a te mostrar que esse poder soberano, ele é algo espiritual. Yeshua diz assim em Mateus 7:21, nem qualquer que me diz Senhor, Senhor entrará no poder soberano dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Entrar no poder soberano é retornar para a eternidade. Entrar no poder soberano é poder se reconectar. E também partilhar de tudo isso. Olha só, coisa tremenda, irmãos. Isso é algo assim sensacional. Portanto, nós vamos ver o seguinte. Esse pedaço daquilo que Yeshua fez, essa informação que ele nos deu é muito relevante, porque depois disso tudo vão vir os discípulos de Yeshua pregando sobre isso. E o que é mais empolgante nisso é que eles não só conheciam e dominavam isso, como também eles sabiam qual era o endereço disso na eternidade, tá? Olha só que coisa tremenda, tá? Quando a gente pega o livro de Atos, ele tem várias direções interessantíssimas e vários conceitos que são advindos de tudo aquilo que Yeshua fez e falou. E uma coisa interessante é o seguinte, Atos 14:22 diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no poder soberano dos céus. Ou seja, para herdar-se a eternidade, não é simplesmente chegar e dizer assim, eu levantei a mão, recebi Yeshua, agora eu sou crente, agora eu vou para o céu, aleluia. Não, nós temos que ser trabalhados aqui, burilados aqui nesse mundo, para que através da nossa vida e desse nosso sofrimento, nós possamos então ser aperfeiçoados para que nós possamos herdar a vida eterna. E uma coisa muito interessante é que quando a gente começa a falar novamente sobre os discípulos de Yeshua, a gente vê o seguinte, olha só, Shaul, né, nosso querido Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o poder soberano de Elohim? Ora, quem herda é porque recebe algo já de alguém. Esse poder soberano, ele é entregue a cada homem e mulher que recebe Yeshua. Por quê? Porque Yeshua dá isso para a gente como uma herança para a gente poder voltar para o eterno, se reconectar com o eterno através disso. Agora, que fique uma coisa muito bem clara.
Nós precisamos entender que esse conceito, ele realmente é algo tão espiritual, mas é tão tremendo, que eu e você podemos tomar posse disso, vivendo a plenitude da obediência da palavra do Eterno e recebendo junto com isso poder, autoridade, unção, para que nossas vidas possam ser transformadas e eu possa então trazer esse poder soberano para dentro de mim, vou alcançar minha família, vou alcançar as pessoas que estão ao meu redor, na minha congregação, na sinagoga, na igreja, eu vou levar esse poder soberano para as pessoas, onde eu trabalho, onde eu estudo. Ele vai ser um agente dentro de nós que vai contaminar as pessoas. E mais uma vez, isso é para quem recebe Yeshua e quem entende que quer se tornar esse veículo para que o poder soberano venha, use a nossa vida e nos leve a um patamar diferenciado, tá? Agora, muito interessante também a gente notar o seguinte: Paulo, ou nosso querido Shaul, né, quando ele continua falando sobre isso, ele vai lá em Gálatas, ele vai dizer uma coisa muito interessante, Gálatas 5:21, tá? Aí eu quero ler também o 19 e o 20 para você entender o 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, dissolução, idolatria, feitiçaria, demandas, inimizades, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o poder soberano de Elohim. Então, Shaul coloca que quem obedece, herda. Quem comete esses pecados que são flagrantes desobediências ao Eterno, não herda. Simples assim. Então, para a gente poder entender isso de uma forma final, como é que esse poder soberano vem para a gente? A primeira experiência é quando nós recebemos Yeshua como Senhor e Salvador. Nós reatamos o contato com os céus através de Yeshua. Depois, nós descobrimos que nós temos o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, na nossa mente, nas nossas emoções. Vai nos fazer pessoas equilibradas, quietas, justas, obedientes à palavra. Nós vamos abandonar pecados, posturas passadas e vamos entrar numa nova dimensão de vida. E existirão pessoas que vão começar a orar pedindo os dons, os presentes do Espírito, porque essa palavra dom, mataná, ela é um presente. Então, é um presente que nós vamos ganhar para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo. E sendo esses instrumentos, nós vamos atrair esse poder soberano que já está dentro de nós, para que ele se manifeste através de nós, alcançando outras vidas. Isso vai fazer com que o nome de Yeshua seja glorificado. Isso vai fazer com que as boas novas de salvação, cura, libertação, transformação alcancem a vida de outras pessoas. E isso vai fazer com que eu e você nos tornemos cada vez mais próximos do Senhor, em temor, em tremor, estudando a sua palavra, alcançando sabedoria, conhecimento, discernimento, para que as nossas vidas possam ser um perfeito louvor ao Senhor. Mas lembre-se, que isso fique sempre muito claro, o poder soberano de Elohim não tem endereço fixo na terra, não tem lugar fixo. Não tem alguém hoje que possa dizer assim, eu estou trazendo o poder soberano. Como nós já ouvimos falar de líderes que dizem, eu prego o reino. Que reino?
Que coisa é essa? Nós devemos viver esse poder soberano. Nós devemos levar esse poder soberano através da nossa obediência à vida das outras pessoas. Mas eu sozinho não sou agente de nada. Eu faço parte de um corpo. E esse corpo é o corpo do Mashiach, que traz esse poder soberano através do poder do Espírito nas nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas, arrancadas das mãos das trevas e reconectadas com os céus através de Yeshua HaMashiach. Espero que você tenha entendido essas palavras, e se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clica no sininho para receber aquelas nossas recomendações toda vez que sai um vídeo novo, e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo